Boa tarde a todos do Polo de Cesarina. Curso de especialização em Arte e Educação Intermediática Digital. Meu nome é Fernanda Cecília Ribeiro e venho dar a finalização do DIC TCC, quarta mediação. Bom, professor, diante das suas colocações, como eu disse no outro vídeo, são de bastante significativas pelo fato que já está caminho, já está bem adiantado. Como o senhor propôs a não fazer referências ao PCN, porque ele é irredutível, ele é indiscutível e ele também só se trabalha a questão da nomenclatura do ensino fundamental, ele não vem empregando todo o processo do ensino médio. De acordo com isso, fiz várias reflexões e minha proposta, qual que é o meu tema, problema? Eu levantei 3 questões para ser sanada durante todo o meu projeto de TCC, que são a valorização, né, da arte visuais, porque como eu sou docente, trabalho na área há muito tempo, já há 10 anos, então vejo essa necessidade da suma importância da arte visuais na vida cotidiana do aluno, principalmente no ensino médio, porque ele está ali finalizando mais uma etapa, né, de vida para começar uma outra maravilhosa, encantadora pela frente, que é a sua profissão, né? É a escolha do seu futuro. Então, realmente, não irei focar no PCN, né? Igual sua sugestão, né? E eu levantei essa hipótese porque sempre escutei dos alunos, principalmente, é só mais uma disciplina que não reprova, é só mais uma disciplina que não tem importância nenhuma para mim. Então eu quero ver se eu quero trabalhar essa proposta didática, a valorização da arte visuais no ensino médio, principalmente no terceiro ano. Segunda questão, os profissionais que trabalham com essa disciplina, quais que são os valores básicos e teóricos que eles fazem referente a essa disciplina, se tem um verdadeiro empenho, se tenha uma preparação. Já escutei de muitos profissionais, já até vivenciei experiências de profissionais de matemática, de história, de educação física, está trabalhando essa disciplina somente por complementação de carga horária. Então, não se dá um verdadeiro valor teórico para ela. Acaba-se que desmotiva mesmo a sua realização, a sua prática no dia a dia, certo, professor? Terceira e última, a sua utilização nos cursos pré-vestibular, nos vestibulares mesmo, nos concursos públicos, porque eu sempre incentivei os meus alunos a se prepararem para esse mundo novo, nunca parem no que tá bom. Não tá bom. Precisa ser melhorado, precisa ser trabalhado, precisa ser edificado por vocês mesmos, precisa ser analisado. Então, esses 3 pontos eu irei relatar durante todo o meu projeto de TCC. Agora, a aula, né, que o senhor sugeriu para que eu apresentasse a aula para você. Bom, primeiro, ela já está toda pronta. Cadê? Professor, ela já está toda esquematizada, tá? Eu já coloquei todos os passos, inclusive eu peguei toda a
os conteúdos que se trabalha, os passos que devem fazer, já joguei tudo na planilha, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, tá? Eu irei colocar como anexo no trabalho, tá? No artigo científico que eu irei mandar. Então, a primeira parte, eu esquematizei o seguinte. Primeiro, eu coloquei como eixo temático o ensino das artes visuais, né? Eu irei trabalhar no Colégio Estadual João Veloso do Carmo, que está situado aqui em Ribeirão de Goiás. No momento, ele está em greve, né? Ele está passando por greve. Não sei nem se vai ter como executar em agosto, mas qualquer coisa estarei entrando em contato com a sala virtual para ver se pode, que pode estar sendo solucionado. Mas eu coloquei como eixo temático artes visuais e seu trabalho no dia a dia, sua preparação no dia a dia, né? As expectativas de aprendizagem. Bom, entender, né, que cada arte constrói a sua história, né? Então, se eles estão lá no terceiro ano do ensino médio, é porque passaram por toda uma referência teórica até chegar lá. Então, por que esse aluno tem essa decepção toda quando chega no final, eu quero saber as opiniões deles, o que acontece, por que acaba com isso tudo. Foi tão lindo até agora, por que agora vai ter que se destruir toda essa estrutura vivenciada até o momento? Né? Então eu quero pegar isso como base. O que ele perdeu-se durante essa história que agora já não faz mais sentido para ele. Então, assim, e trabalhar isso com o aluno. Claro, igual o senhor falou, a minha resposta não vai vir de imediato. Minha resposta não vai ser assim escancarado a olho nu. Vai ser com o tempo. Talvez a próxima turma mude esse conceito. Talvez até ele mesmo já saia dali no final do ano ou no início do ano, tudo que for trabalhado possa colocar em prática. Né? Não vai ser agora, né? Nesse novo universo, né? nessa proposta que eu irei colocar para eles, que vai acontecer essa mudança. Né? É com o tempo, ao longo dos anos. Segundo ponto, eu coloquei respeitar a diversidade cultural. Então, assim, na minha cidade não tem muitos lugares, não tem, professor. Não tem lugares para que possa levar eles em museu, teatro, piorou, né? Nós temos um cinema, mas não pode se sair com um aluno da sala de aula em nenhum momento. Na unidade onde eu trabalhava. Então, assim, acaba que fica-se muito perdido, né? Fica muito referencial que a gente acaba mostrando na sala de aula e a gente não tem como trabalhar na prática, né? Mas eu quero resgatar essa história, né? Por que eu sempre busquei, por que existe aquela cadeia? Tem uma cadeia aqui que elas dizem que é um museu, mas a gente não pode sair com a aluna, então eu nunca levei, mas eu já fui lá. Então, assim, é uma cadeia histórica, é uma cadeia que tem uma referência, né? Toda baseada no seu. Diante disso, eu fazer com que ele mesmo perceba essa valorização, né? E todo esse referencial teórico que é baseado. Então, por que existe essa cadeia lá? Eu quero despertar essa curiosidade. Nossa, a unidade escolar nunca levou a gente, mas eu posso ir lá, né? Como um convidado. Tranquilo. Aí, professor, meu próximo passo... Eles têm, você pediu para mostrar os recortes, né? Que eu irei jogar. Eu tenho alguns no papel, mas eu prefiro que jogar as imagens também no Data Show. Diante disso, eles são fanáticos por isso aqui, que são desenhos feitos no computador, né? O senhor pode ver que eles alteraram, né?
as faces em vários momentos, diferentes cores, diferentes épocas, acrescentaram vários detalhes e isso eles gostam muito. Então, irei mostrar primeiro essa arte na mídia, né? Que é ser trabalhado no dia a dia, né? Passo a passo. E eles gostam disso aqui. Depois eu irei pedir que eles façam uma na prática. Eu irei levar recortes, olha, igual essa sugestão de atividades que eu já fiz, mas não com essa turma que eu irei executar, porque essa turma eu não conheço, né? Para que eles modifiquem também, para que eles trabalhem uma gravura também, né? Então, irei trabalhar isso com eles. Diante disso aqui, irei mostrar para eles a ilusão óptica, certo? Que é aquele sentido que ele pode ser visualizado de diferentes formas. Essa figura está indo perto, está indo longe, está em movimento ou não está em movimento, né? Então eu quero mostrar para eles que isso é arte visuais. Isso são trabalhados com eles no dia a dia, né? Então eu quero mostrar isso para eles. E depois, professor, que eu fizer essa proposta para eles, irei mostrar mais. A arte óptica. Tá vendo? Irei falar uma introdução. Irei fazer com eles. No caso, essas minhas imagens que eu estou mostrando, esses recortes sobre a arte moderna, que é o Optic Art, e o Pop Art, que é uma arte moderna, né? E uma arte, né, vivenciada por eles, principalmente nas redes sociais, que são aonde eles estão bastante tempo relacionados, né? Então, irei passar para eles. E essas imagens estarão em movimento, sempre trocando de cores, porque o Optic Art é isso, é ilusões ópticas, é aquilo que você está vendo, mas o próximo às vezes não está enxergando aquilo que ele está querendo, né? Eu vou trabalhar com eles também. Professor, sempre tem aquele aluno que nunca se adapta ao desenho prático. Então, irei levar também recursos para que façam para mim esculturas. Ou pode ser no papel, ou pode que eu irei levar a folha A4, ou pode ser na argila mesmo, né? Na escultura mesmo. Mesmo sendo sem prática nenhuma, eu estarei orientando eles. Estarei ali, né? Irei mostrar uma imagem dessa, e que eles estarão tendo que representar para mim. E isso é arte. Isso é vivenciado por eles na prática. As ilusões ópticas. Olha essa casa. Essa casa aqui é uma fábrica junto. Como que pode ser trabalhado isso? Como pode ser vivenciado isso no dia a dia? Que é uma prática, é uma casa, uma fábrica. O que é? Depois, professor, aula prática do desenho. Tá vendo? Sugeriu-se um exercício de ilusões ópticas.
onde tem esse sentido de que a figura aumenta, diminui, muda de cor ou não muda, né? E a representação que eu fiz dela. Faltou complementar. Mas eu irei mostrar como exemplo. E que eles poderão utilizar recortes para poder construir essa figura. Certo, professor? Esses são os meus recortes que eu irei mostrar para eles de figura de arte moderna. E eu escolhi como tema a arte óptica, que é uma arte digital, é uma arte que precisa de recursos tecnológicos. Então, irei mostrar para eles na prática o que eles podem, o que eles vivenciam no dia a dia deles e pode ser empregado na prática. Bom, professor, diante disso, vamos continuar o nosso plano de aula, o nosso planejamento, né? Então, o segundo passo que eu coloquei, identificar os símbolos na educação artística. Então, feito isso, eu vou propor para eles quais que são os símbolos que são utilizados perante essa arte, né, no seu dia a dia. Aí, professor, sai bastante sugestões, né, e eu irei trabalhar com eles essa problemática e por que não pode ser executado de uma maneira positiva, né, por que eles não dão tanta importância para isso, por que vem esse lado negativo diante a disciplina de artes visuais, que é riquíssima, que é uma situação que são vivenciadas por ele no seu dia a dia mesmo, normal. Por que tem essa rejeição, né, essa negativa? Então eu quero saber a ideia deles, o porquê dessa nomenclatura. Depois, eu irei usar de recurso didático, né, agora é intervenção prática. De recursos didáticos, professor, eu irei levar o notebook, né, irei levar o data show, irei levar uma introdução nos slides e irei levar a nossa proposta, né, que é o plano de aula para eles. Irei levar a nossa a dúvida, né, sobre essa educação artística, né, que eu quero saber deles, o porquê da justificativa, o porquê quais são os meus objetivos ali com eles, o porquê que eu estou trabalhando esse projeto riquíssimo com eles, né? Então, eu estarei fazendo toda essa proposta. E segundo, né, a nossa Anime Barbosa, ela fala, professor, que o educando, ele é riquíssimo e pode ser levado em qualquer situação. Está na página 4 do projeto de pesquisa que eu estou baseando, que foi sugestão sua, né, ressignificações sobre o ensino-aprendizagem das artes visuais. Ela fala que na página 4, ela fala que Barbosa, por sua vez, ressalta a arte como uma área de conhecimento e, quando fala em conhecimento artístico, valoriza o próprio conhecer da arte. Em seu próprio conteúdo, não veicula a arte como
contemplação ou meio de tipos de valores teóricos, assim como também não elimina possibilidades de estudos artísticos relacionados a esses outros valores. Aliás, indica que se pense e se integre a arte em relação aos demais valores sociais. Quando ela afirma essa opinião dela em relação a esses valores, a essas questões, eu também tenho que basear, professor, na minha aula, aquele aluno que traz uma história, né, com ele, empregada entre si, de maneira escancarada ou não. Eu tenho que respeitar essa opinião do aluno, né? Um aluno que vem totalmente de fora da minha cultura. Ah, professor, isso nunca vi isso não se trabalha. Então é a hora de eu informatizar esse aluno, eu passar esse conhecimento para o aluno, né? E essa área vai ser bastante riquíssima, porque esse lado de uma maneira que leve a ele a vários lugares que ele nunca pôde estar, né? Se ele está aqui na minha cultura, então agora ele tem que aprender da minha. E eu tenho que, ao mesmo tempo, aprender a dele também, né? E, justo isto, Pareison, 2001, página 25 e página 26, fala a seguinte referência teórica. A arte não é a execução de qualquer coisa já ideada, realização de um projeto, produção de regras dadas ou predispostas, no que seu ensino não pode ficar restrito ao ensino de um desenho técnico. Ela é um tal fazer enquanto faz, inventa e por fazer e o modo de fazer. Execução, invenção procedem para si, simultâneas e inseparáveis, no qual o incremento de realidade e constituição de um valor original. Por isso, mesmo que se alimente o olhar de crianças com imagens e realizações artísticas, suas formas de fazer arte ainda sempre serão algo novo, e Pareson nos apresenta isso, uma diversificação. Então, professor, quando ele fala que o desenho não pode ser a arte visuais, né, tendo como desenho, ele é uma referência muito significativa para o aluno, para quem está colocando em prática no dia a dia, mas não pode ser colocado a vida inteira do aluno, toda a sua vida escolar, todo o seu desempenho escolar, como uma prática vista no seu dia a dia. Isso não pode, professor. E essa é a crítica que eu mais escutei em toda a minha vida trabalhando com artes visuais. Cadê o desenho, professora? Então, o aluno tem que entender que não é só o desenho mais, é a história. Por que eles gostam tanto da história que é trabalhada no dia a dia, que é aquela história trabalhada em livros? E por que eles não gostam da história da arte, que também é linda, maravilhosa? Então, assim, eu quero mostrar para eles que eles podem mesclar esse digital, desenho expressivo, e também o emprego dele na sua prática, no seu dia a dia, né? Então, Barbosa também fala, na página 5, Barbosa explicita sobre a importância do fazer, mas não aplicado isoladamente, sem análise da imagem, emprega o que fazer, ler e contextualizar. Devem ser conjugados, ou seja, ressalva o não isolamento das concepções, tal como
Parisson fez a referência, professor. Então, o educador tem que ter na consciência que essa arte visual, essa história apresentada na arte visuais, tem que ter um certo olhar crítico e não crítico de cada imagem que for apresentada na história da arte, em ler, fazer e tirar proveito daquilo que é o contexto, né? Que é a busca da base da onde que eu tirei aquele referencial teórico. Se eu vou mostrar para eles o op art, o pop art, que são artes modernas, né? Então, teve um referencial teórico. E se hoje é trabalhado o grafismo, né, profissional, então foi de origem, né, disso. Se é trabalhado também, eu posso colocar como sugestões, estilos musicais, é devido à arte também. Então, tem que fazer esse paralelo entre a história e a prática. História e a prática. Se não, professor, vira monótono mesmo. Fica muito chato. Fica realmente achando que os alunos mesmo falam, né? E ele ainda complementa com a seguinte frase, com o seguinte pensamento, né? Ele coloca aqui como uma coroação, né? Como um ponto máximo da arte, na página 8, Parisson nos fala sobre a existência de uma arte como propriedade dita, como algo, professor, que está lá no máximo. Ela consegue te levar para qualquer lugar, ela consegue transformar qualquer agente. Então, isso é riquíssimo, né? Então, isso tem que ser super valorizado pelo profissional e pelo aluno também, ao mesmo tempo. Ele continua falando. E da mesma arte genética, né? Usando o seu paralelo trabalhado no dia a dia, o seu paralelo histórico, aquele que é e pronto, e acabou, e o seu paralelo prático, que é a sua opinião por aquilo que está sendo exposto ali no dia a dia. E ele continua, ambas integradas na sociedade. Tudo o que realizamos no mundo há medidas de fazer, de exprimir e de conhecer, e a arte. Então, assim, ele fala ao mesmo tempo, eu posso puxar o máximo de conhecimento que eu já posso ter trabalhado no dia a dia, e eu posso fazer também que ele conheça mais para frente, né? Ou que ele conheça na prática, ou que ele conhece em outro momento de sua vida, né? Porque ele vem com uma história dentro dele, ele vem com uma bagagem, ao mesmo tempo como eu também venho com uma bagagem, né? E a arte em si. Então, que ele não tenha esse receio de conhecer essa arte encantadora. Ele tenha a preparação de receber aquela informação riquíssima, que para ele vai se transformar totalmente, né? E ele ainda continua ainda instigando mais ainda. Se dá quanto a essas atividades humanas, impregnam e tem um valor original. O autor ainda, né, o Parisson, demonstra as diferenças de se fazer arte e fazer com arte. Então, é isso, professor, que eu quero levar como proposta. O que nós podemos fazer? Arte? O que nós podemos fazer com arte? O que nós podemos utilizar com essa arte riquíssima no nosso dia a dia? Riquíssima na nossa maneira de trabalhar. Como que pode ser empregado isso no nosso dia a dia?
E no dia a dia deles, eles são jovens, adolescentes, estão aí em busca, procura de todas as informações possíveis e que eles podem sim buscar essas informações, né? Que eles possam sim colocar em prática esse fazer arte e fazer com arte, né? Então, e ele ainda complementa. Com isso, esclarece sobre frequentes confusões de valores que habitam o corpo artístico e o ensino da arte de maneira derivada. Então, é isso que eu disse, professor. Então, quando a gente instiga, né, a gente procura a opinião, desculpa, professor. A gente procura esse hábito deles, a gente coloca em prática esse dia a dia deles, pede para eles colocarem em prática isso, professor, eles gostam, eles amam esses trabalhos, esse tipo de trabalho, eles gostam de colocar para fora o que a sociedade está lhe passando. Então, eu acredito que essa aula vai ser, né, de bastante válida, porque eu irei mostrar para eles um recurso tecnológico que pode ser, ao mesmo tempo, implementada com a arte no dia a dia trabalhado, né, na sala de aula. Então, assim, eu quero tirar esse conceito de que a arte é uma mera disciplina. Não, ela é significativa como o português, como a matemática, como a biologia, como a ciência, como, enfim, história, geografia, educação física. Ela faz parte de uma nomenclatura de disciplinas para construir o seu futuro profissional ou o seu bem social, para você, para o seu eu, né? Então, a Anime Barbosa ainda complementa falando do déficit que isso acontece tanto no âmbito escolar ou quanto no profissional. Ela emprega. Barbosa, na página 7, ela prega que o estudo da subjetividade nas licenciaturas em arte, desde a sua criação da década de 60, é que esse déficit geralmente tem subsídio. Qualquer déficit na reflexão sobre a subjetividade na arte dificulta a apreensão das relações entre racionalidade e emoção, individual e social, sensível e inteligível, configurando um empecilho no estabelecimento de efetivas poéticas artísticas. O profissional não está ainda assim, eu quero mostrar para ele que ele precisa se buscar se aperfeiçoar para poder estar ali na frente falando sobre essa disciplina, né? Não pode ser qualquer profissional, não pode ser tratado assim de qualquer maneira, né? Então ela quer dizer que esse déficit sempre existiu e professor, vai sempre existir. É complicado, mas sempre vai existir. E que ela faz essa reflexão e ele ainda fala, pode ser individual, pode ser social, para todos ali vivenciar. Acho que é mais empregado é o social, né? Ele pode ser sensível, ele pode tocar, ele pode emocionar, ele pode sim. Ele é inteligível, ele pode ser usado como raciocínio, ele pode pensar naquelas atitudes dele, pode. E ainda ela complementa, ó, ela fala lá sobre colocar tudo em forma de uma expressão artística. Isso, professor, é bem válido, isso tem que ser trabalhado mesmo na prática. E ela ainda complementa, né? Assim, o artista, professor de arte, não consegue prover nem poéticas e nem aula consistentes. Dados históricos, estéticos e críticos fortalecem a construção dos sentidos e das significações pessoais,
os quais sustentam a constituição de poéticas e de posturas artísticas. Então, professor, acaba que o professor tem que ter bastante jogo de cintura para poder empregar um grafismo, um pontilismo, né? Ele tem que ter na ideia dele que ele pode levar o aluno a ser mais que um grafismo e que um pontilismo só, né? Ele tem que usar da razão dele e da percepção de poder pesquisar, de poder inovar, tem que ser bastante significativo para que o aluno leve aquilo adiante, né? Para que o aluno chegue no seu trabalho, no seu local ali vivenciado por ele, para que ele chegue lá, nossa, olha, eu já vi essa técnica, quando, né, eu posso, nossa, professora, né, e assim, sair com vários depoimentos, assim, para que eles possam falar sobre essa formação que eles já tiveram. E ela ainda fala, na página 10, fala sobre o processo de ensino, sobre essa disciplina. O processo de ensino-aprendizagem em arte ocorre como formatividade, ocorre tanto no ambiente escolar quanto na preparação das aulas dos professores. Arte como instância do conhecimento induz a que os alunos aprendam com o professor e o professor se baseia na experiência dos alunos para ressignificar constantemente o conteúdo de suas aulas, aperfeiçoando e criando novas tecnologias. Então, o profissional ele tem que, no momento que ele for planejar a aula de arte, a aula de educação artística, né, ou a aula de artes visuais, que são dessas três maneiras que são tratadas, ele tem que pensar em várias estratégias que ele irá utilizar. Se ele for trabalhar uma arte moderna, então ele tem que propiciar revista, recorte, cola, ele tem que providenciar a opinião do aluno e respeitar essa opinião do aluno, né, perante a sua produção. Claro que aquele que não fuja muito da regra, né, totalmente ali da base teórica, né, e ele tem que levar o aluno, instigar o aluno para poder, nossa, realmente é muito encantador. Nossa, eu nunca vi essa prática. Primeira vez que se trabalha isso no meu dia a dia. Nossa, professora, então eu tenho que levar o meu aluno, tenho que induzir ele a se encantar por aquele momento e amar aquele momento. Não que fique só no momento, eu tenho que falar para o aluno que ele pode levar aquilo para o resto da sua vida, que ele não possa se encantar só naquele momento, né? E, professor, irei fazer, e o próximo passo do recurso didático seria a avaliação. Então, a minha avaliação vai ser os vários processos que eu irei propor para eles durante a aula, né? Eu irei propor para eles essa aula, né? E com o meu resultado, a minha avaliação será com a opinião deles, né? Eu estou propondo, depois de todos os trabalhos de desenhos, montagens com o pop art, todas as figuras que o senhor me sugeriu, os recortes que o senhor me sugeriu no meu TCC, eu irei pedir uma redação significativa, né? No caso, uma redação dissertativa, por todo o processo que foi trabalhado durante essas aulas do meu TCC, né, para eles quais que foram a importância dessa aula, quais que foram os momentos mais significativos, os momentos de pontos fortes, de pontos fracos, né, durante trabalhar dessa experiência, né. Então, assim, eu ainda venho finalizar
com o último pensamento de Anímar Barbosa, que ela fala sobre esse significado da Anímar Barbosa. Fala sobre toda essa estética, todos esse trabalho histórico, base, ela fecha com chave de ouro, né? E ela fala assim, Barbosa, 2007, página 34, nos diz da necessidade dos padrões estéticos e de valores, os quais deveriam ser princípios para presidir os conteúdos dos currículos da história e sumarizando a abordagem triangular. Esclarece uma movimentação dialética através da magia do fazer, da leitura de se fazer e dos fazeres de artistas populares eruditos, da contextualização desses artistas no seu tempo e no seu espaço. Então, eu espero que o aluno também entenda com essa proposta desse artigo científico, né, sobre essa valorização da arte visuais no ensino médio no Colégio Estadual João Veloso do Carmo, que seja tratado como uma magia, como uma estética, como uma leitura, como de um saber fazer e de um saber executar. Professor, meus agradecimentos e meu muito obrigada. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite.